amados? Pastor, eu estou procurando o relógio, eu não estou vendo mesmo. Que bom que está desligado. Não, vamos fazer de conta. E agora eu estou enxergando. Acho que já deu para os irmãos perceberem que eu não sou paulista, né? Porque enxergando, esse R é muito especial, porque é da cidade maravilhosa, o estado mais bonito do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Mas eu sou naturalizada paulista, porque eu já tenho mais tempo de São Paulo do que de Rio de Janeiro. Eu cheguei aqui em 1987, no século passado. Meus filhos, meu marido é paulista, não, meu marido é paulistano, meus filhos são paulistas, guarulhenses, e assim nós construímos a nossa família. Eu esqueci de mandar para a Adriana a foto da família, mas eu sou casada com o Vinícius, há 36 anos, o Senhor nos presenteou com Marcos Vinícius com 35 anos, a Flávia com 33. Marcos Vinícius é casado com a Suelen e me deram até agora os netos mais lindos do universo, o Enzo com 11 anos e a Alice, dia 24 de dezembro, completa 3 anos. As outras avós que achem os seus. Enquanto me provem o contrário, Enzo e Alice são os netos mais lindos do universo. Atualmente eu sou membro da Igreja Batista da Graça, na Avenida Buturuçu, na Zona Leste de São Paulo. Pastor Marcelo Santos, nosso historiador aí da convenção, ele quem escreveu as marcas do verdadeiro cristianismo, ele que descobriu aí a fundo mesmo que nós começamos tudo em Santa Bárbara, e tem sido um privilégio caminhar com o pastor Marcelo, com a Cláudia. Eu estou ali apenas desde maio. Antes disso eu era membro da Igreja Batista Betel, em Santana, mas o Senhor nos levou para lá. Essas coisas que o Senhor faz com a nossa vida. De março, eu estou atuando como mobilizadora da Junta de Missões Mundiais aqui no nosso estado de São Paulo. Missões Mundiais estava meio que esquecida aqui no nosso estado, e depois dessa invasão de estrangeiros que São Paulo virou, acabamos fazendo parceria com Missões Nacionais e Missões Mundiais para receber afegão, agora israelenses, povo de outros países que estão em guerra, os ucranianos, e pastor João Marcos está se preparando para seguir lá para a região onde estão os conflitos em Israel, para tentar tirar nossos missionários que se encontram naquela região antes que os aconteça coisa pior. Orem por Missões Mundiais, orem pela vida do pastor João Marcos e toda a equipe da Junta de Missões Mundiais. A gente ainda não pode ficar falando muito de missões mundiais, porque nós estamos tecnicamente, ainda no período de missões nacionais. Mas já estamos promovendo o nosso acampamento de promotores de missões mundiais, que acontecerá no primeiro final de semana no acampamento de Sumaré. Então, depois eu vou passar as informações para a Adriana, e aí, se alguém da igreja tiver interesse em conhecer mais do trabalho de missões mundiais, poderá estar participando com a gente. Deus também tem me dado um privilégio, que eu vou dizer para as mulheres que é um privilégio. Eu estou como segunda vice-presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Geralmente, quando vocês veem a diretoria, aquele monte de pastores, né? Nem são homens, né? Pastores. E às vezes tem uma ou outra mulher na secretaria da diretoria da nossa convenção. Aí, ano passado, lá em Boas Novas, disseram: vou indicar seu nome. Eu falei: pode indicar, porque quem sou eu na fila do pão para ser eleita? E aí eu fui eleita terceira vice-presidente. Só que pastor Adilson, que era o nosso executivo, assumiu o ministério da primeira de São José do Rio Preto. Pastor Alípio, que era o nosso primeiro vice-presidente, assumiu interinamente como diretor executivo da convenção. Então, eu fui promovida a segunda vice. Quando você foi eleito vice, não fica achando que é menos, não, porque é mais perigoso que você ser o presidente, porque isso é até a história do Brasil, né? Quantos vices tiveram que assumir a presidência da República, né? Mas eu não vim para falar de vice-presidente, nem de presidente, eu vim para trazer um recado com esse tema desafiador. Quando nós conhecemos a história de Abigail, dá a sensação de que você está dizendo para ela assim: reaja, Abigail, sai do seu lugar. Só que Abigail teve uma reação. Eu não vou ler todo o texto, eu vou lendo durante a mensagem. Então, se você quiser manter a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 18, quem aqui não conhece Abigail?
Pode levantar sua mão se você não conhece Abigail. Eu também não conheço, não. Eu só conheço o que a Bíblia diz acerca da Abigail. Não tive o privilégio de conhecê-la. Nem queria pessoalmente, senão eu não estaria aqui hoje, com certeza. Mas a história vai nos dizer de uma mulher que era inteligente, sensata, bonita e rica. Coisa que muitas mulheres sonham e às vezes deixam de viver as suas vidas em função de ser rica. Abigail era casada com, como é o nome do camarada? Nabal. Um homem extremamente bruto e ignorante. E seu nome significava sem juízo, porque ele era maligno, ele era intratável. Ô irmã, já pensou você ter um marido? Na sua casa, você precisa ser promotora da paz. Mãe de Esaú e Jacó foi uma só. Estão entendendo o que eu quero dizer? Por mais que os filhos sejam diferentes, não tenha preferência por filho. Isso causa uma inveja tremenda no outro. Mas vamos voltar aqui para a nossa Abigail. O que ela vem nos ensinar nesta noite com esse tema de reaja, Abigail? Ou reaja, Abigail. Onde você vai pôr a vírgula, onde você vai pôr o ponto, aí fica por sua conta e risco. Reaja, Abigail. Dá uma sacudida aí, Abigail, faz alguma coisa. Mas Abigail, então, ela é proativa, que é a primeira característica que eu quero destacar nessa noite. No verso 18, a palavra de Deus diz assim: imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas. Ó, as uvas passas já chegando, entrando no cenário aí, ó. Que a uva passa é personagem do Instagram e do Facebook essa época do ano, né? Eu gosto. Figos prensados e os carregou em jumentos. O contexto daquele momento era favorável para isso? Não. Abigail já teve uma reação. Ela foi proativa. Ela não esperou que o intratável, que o rude Nabal resolvesse o conflito. Ela mesma imediatamente foi em busca de Davi e assim, para promover a paz, ela fez o que estava ao seu alcance fazer.
Quantas de nós provavelmente faríamos o seguinte: não, vamos para o pau, né? Deixa vir, vamos ver o que Davi vai fazer. Mas ela não. Ela não queria conflito, ela conhecia seu marido. E por mais, às vezes, que as esposas digam que não conhecem seu marido, mas nós sabemos até a forma como eles pisam ao entrar em casa, como está o seu humor, não é assim? Às vezes a gente não fala para os filhos assim, ó, não fala nada não, deixa o pai chegar, descansar e eu vou abrir um parênteses. Sabe aquela mulher rixosa de Provérbios? É aquela mulher que não tem essa sabedoria. Que o marido chega em casa, talvez trabalhe num ambiente muito ruim, e ele chega em casa querendo ter paz e a mulher já começa, ó, quebrou isso, quebrou aquilo, o Joãozinho fez aquilo, o Pedrinho fez aquilo, o outro. Como meu pai dizia assim, quando ele chegava em casa, que a gente já ia correndo contar alguma coisa, ele dizia, deixa eu chegar. O deixa eu chegar era tomar um banho, jantar, depois vamos conversar. Abigail poderia ter dito assim, Nabal, providencia alguma coisa aí, porque Davi vem ao nosso encontro para nos matar. Porque você o tratou com desprezo, você não deu guarida nem aos emissários que ele mandou, e agora o que nós vamos fazer? Então Abigail é proativa, coisas que nós mulheres precisamos ser, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. A gente não pode fazer como o Raul Seixas, ficar com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar, não. Porque senão o inimigo vem e destrói os nossos lares, destrói a nossa família. Então nós temos que ser proativas de agir. Olha, ela foi lá imediatamente, quando ela viu aquela situação que o seu belo Nabal tinha aprontado, ela pensou, deixa eu consertar isso aí, antes que a desgraça se abata sobre a nossa terra. A segunda característica que eu vejo nessa reação de Abigail, ela é discreta. Ela diz, no verso 19, diz o seguinte, e disse aos seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Conhecendo bem a índole daquele camarada, ela saiu de fininho, discretamente, para resolver o problema, e ela não colocou mais lenha na fogueira. Sabe a turma do isqueirinho? Vocês já ouviram essa expressão? É quando tem uma discussão tremenda e vem lá uns com isqueirinho e põe mais fogo ainda para o negócio. Abigail faz justamente ao contrário. Nós, como cristãos, temos que ser sempre a turma do deixa disso, irmãos. Nós precisamos promover paz. A reação, reaja Abigail, reaja cristãos. Nesse mundo tão terrível, tão turbulento, tão cheio de guerra, e não estou dizendo da guerra de Israel ou da guerra da Ucrânia, estou dizendo da guerra urbana que nós temos vivido. Nós precisamos promover paz. Nós precisamos ser discretos, você não precisa ficar falando para todo mundo o que você vai fazer. Ela vai lá e tenta resolver a situação. Ela nem fala nada. Ele estava embriagado porque ele estava no meio de uma festa. E quando o homem ou qualquer ser humano está sob o efeito do álcool, ele não responde por suas atitudes. Terceira característica da dona Abigail aí é que ela assume suas responsabilidades. Versos 24 e 25. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, ela caiu aos seus pés e disse, meu Senhor, a culpa é toda minha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor me enviou. Que coisa, né? Enquanto tem tanta gente fugindo aí do problema, Abigail chama a responsabilidade para ela. E diz, olha, me perdoa, porque eu não vi os meninos irem até lá, numa linguagem mais atual. Ela poderia ter dito, olha, veio, eu não vi, problema, passou. Mas ela não, ela toma a decisão, ela se prostra aos pés lá de Davi e diz, Senhor, a culpa é minha, eu não vi. Abigail está dizendo a Davi, em outras palavras, que como boa dona de casa, ela precisava estar atenta às questões. Porque desde o Éden, o mais comum é você jogar a culpa em outra pessoa. Eu travei uma situação com os meus filhos assim, quando eu precisar chamar a atenção de vocês, não justifique o seu erro com o erro do outro.
Assuma a sua culpa. Aí a gente escuta a seguinte frase por aí: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Mas isso não é palavra de cristão, porque a Bíblia nos ensina que a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. Quando a culpa nem era de Abigail, mas nessa promoção de paz e de não haver o conflito, ela diz: a culpa é minha. Porque o nosso amigo Adão, depois de pecar, quando o Senhor o chama, ele diz: realmente eu comi a árvore do fruto. Quer dizer, o fruto da árvore. Ele fez isso? Não. Ele fez assim: mas a mulher que o Senhor me deu, covardão. Já feia que Adão já fez errado 2 vezes. Comeu o fruto proibido e foi lá, acusou Eva. Ele que fosse homem dissesse: não, nós não vamos comer e pronto. Mas mulher já é um negócio assim, como é que eu vou dizer? Implicante, encrenqueira desde a criação do Éden. Mas o Senhor não tem esse conceito sobre a mulher, não. Porque o Senhor, cada coisa que ele ia criando, a Bíblia diz que viu Deus que era. Mas quando ele cria a mulher, qual é a expressão que está lá? Viu Deus que era muito bom. Viu? Cutuquei, mas limpei a barra. Abigail, então, ela diz para ele tudo isso. E ela, então, nos diz que vai dizer para Davi: olha, tem misericórdia. Nós não tínhamos essa intenção. Ela se coloca como se Nabal também estivesse falando. E Nabal nem sabia que ela estava lá. Mas ela continuava na reação de não haver a guerra. Quarta característica dessa nossa personagem do dia 26 de novembro de 2023. Ela é uma mulher ponderada. Versos 26 a 31. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta sua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Eu acho muito interessante que aqui é um reage a Abigail. Ela chega lá, ela oferta todas aquelas coisas lá para Davi, e ela diz assim, em outras palavras: faz isso não. Porque se o Senhor for rei um dia mesmo, olha aí, já vai ter várias mortes no seu histórico, nas suas mãos, na sua consciência. E ela então, sabiamente, ela diz: olha, mas você será um excelente rei, porque o Senhor não deixará. E aí acontece tudo isso que a gente já sabe dessa história. Ela suplica pela atenção de Davi, mas ela faz um discurso reflexivo. Coisas que mulheres gostam de fazer, né? Mulher gosta de tudo nos mínimos detalhes, né? Vai contar uma história e a pessoa não está prestando atenção, ela já diz: também não vou falar mais nada. Não é assim? Bom, mais ou menos eu sou assim. Mas ela faz esse discurso reflexivo de uma forma muito madura. Ela não fica apelando para Davi: pelo amor de Deus, não mata meu marido, pelo amor de Deus, não faz isso. Ela mostra para Davi que se ele não fizer aquele ato de matar todos eles, ele será um rei bem-sucedido,
por conta de uma ficha limpa. Ela tem uma forma equilibrada, calma de tratar a situação. Ela leva Davi a refletir nas consequências de agir de forma precipitada. A mulher sábia edifica, a tola derruba com as suas próprias mãos. Entenderam, irmãos? Entenderam o que o Espírito Santo nos diz através da sua palavra sobre isso? Que nós não podemos ter o mesmo procedimento daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que não têm o Espírito Santo controlando a sua vida e que age de forma impulsiva e que depois não tem como consertar a situação. Já parou para pensar que se Abigail não tivesse tido essa atitude calma, a coisa teria ficado feia? Abigail se coloca como reparadora de brechas. E nós, às vezes, muitas vezes, como mulheres, temos que fechar as brechas do nosso marido, dos nossos filhos, para que o nosso lar tenha paz. Eu não sonho com casa rica. Se o Senhor nos der, é graça. E graça é favor imerecido. Eu não sonho em ter o carrão do último tipo, que depois eu não vou poder pagar o IPVA. Mas eu sonho e tento manter a nossa casa em paz e que o Espírito Santo reine absoluto dentro da nossa casa. Abigail estava procurando por isso. Abigail estava procurando que a paz fosse estabelecida naquele momento. Ontem à tarde eu dei um pulinho lá no shopping internacional, em Guarulhos, e só víamos as pessoas saindo com aquelas caixas imensas lá do Magazine Luiza, televisores e não sei o quê, e eu disse para minha filha, para que eu quero uma televisão daquele tamanho? A nossa sala é tão pequenininha que a gente vai conseguir nem ver uma televisão. Ela olhou para mim e falei, estou de brincadeira, Flávia, mas eu não quero mesmo, não. Eu quero continuar com aquela antiga, porque não é essa a nossa missão aqui na terra. Quando nós nos deparamos com esse texto de reage, Abigail, que até aqui nós estejamos tendo no nosso dia a dia reações como essa mulher ponderada. A quinta característica que eu encontro de Abigail é que ela foi prudente. Os versos de 33 a 35 vão nos dizer assim, Davi dizendo para ela, olha, seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Que reação fantástica que Abigail teve. Porque se ela não tivesse tido aquelas atitudes, teria acontecido um grande derramar de sangue naquela terra. Então Davi aceita o que ela lhe traz e disse, vai para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Abigail se mostrou numa reação de sensatez, juízo e cautela. E aqui não é só para as mulheres não, viu, meus irmãos? Tem muito crente envergonhando o evangelho porque não é sensato, porque não é cauteloso e porque não é ajuizado. A palavra de Deus é muito séria para a gente brincar com ela. Tem muita coisa que não combina com o cristianismo. Jovens em volta de uma mesa com várias garrafas de cerveja, isso não combina com o cristianismo. Mulheres que usam a sua língua para fofocar e falar mal da vida da outra, não combina com o cristianismo. Empresários que sonegam os impostos, não combina com o cristianismo. Não atender à necessidade do próximo, não combina com o cristianismo. Abigail tem mais uma reação de ser prudente. O próprio Davi reconhece essa situação em Abigail e volta atrás. Que nós sejamos prudentes na nossa forma de falar, na nossa maneira de agir. Cuidado com o que sai da sua boca. Tiago nos diz que com a mesma boca que nós abençoamos, nós amaldiçoamos.
A sexta e penúltima característica de Abigail é cautelosa. Versos 36 e 37 vão nos dizer assim: quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa. Ele estava tão loucão lá nas bebidas e nas comidas que ele nem percebeu que Abigail havia saído com aqueles servos. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Chegando em casa, quando ela encontra Nabal bêbado daquele jeito, ela diz: não adianta eu falar nada para ele agora. Então o que ela foi? Cautelosa. Seja cauteloso, meu irmão, quando você for passar alguma notícia, alguma coisa para frente. Quando saíram as vacinas bivalentes, a minha sogra chegou lá na minha casa com o celular e disse aqui, está dizendo que é para a gente não tomar essa bivalente, porque a bivalente é a junção de todas as vacinas que sobraram, não sei o que, e fizeram essa. Eu falei, minha sogra, pelo amor de Jesus, para de ouvir essas fake news que a gente recebe toda hora, e a senhora e meu sogro vão tomar a bivalente, sim. É porque meu esposo, ele é... Eu costumo dizer que ele é filho único de irmã viva. Acho que os irmãos vão entender, né? Então, a gente é que tem que cuidar dos meus sogros. E aí, daquele dia em diante, eu fiquei pensando como que, se as pessoas estragam tantas situações por causa de coisas, imagina na igreja de Jesus, quantas pessoas nós perdemos por causa de comentários mal feitos, na hora errada e de forma errada. Um dos meus tios foi excluído da igreja aos 14 anos de idade porque foi jogar futebol num dia de domingo. Aquela geração era assim. Hoje, quantos atletas nós temos que nem vão às suas igrejas porque jogam dia de domingo? Eu fui membro de uma igreja em Guarulhos que 60% da membresia trabalha no aeroporto de Guarulhos. E trabalham por escala. E como é que ele... Porque a gente até cantava. Quem é aí da década de 60 como eu, porque eu acabei de fazer 60 anos, uma música que dizia que quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Vocês vão procurar lá que vocês vão achar. Essa é a nossa escola, escola sem igual. Essa é a nossa escola, escola dominical. E aí vem falando, em determinado momento da música diz, pois quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Não julgue ninguém. Nós não temos esse poder. Nós temos que ser cautelosos. Consegue imaginar o estrago daquela situação se Abigail já na volta fosse contar para Nabal tudo que ela tinha feito? Aí que ele iria se enfurecer mais ainda, tomado pelo álcool, e talvez a desgraça acontecesse daquela forma como talvez aconteceria. Mas ela aguardou o momento certo para conversar com seu esposo. E eu já falei sobre isso agora. Saiba o momento certo de falar as coisas para o seu esposo, para falar para o seu marido, para os seus filhos. Quando Paulo diz assim, pais, não provoqueis a ira nos seus filhos, é exatamente aquele momento que os nossos filhos às vezes estão tão alterados, tão exaltados, e você vai ainda medir forças com ele. Calma, que na hora certa você vai lá e vai disciplinar da melhor forma possível para que a paz reine no seu lar. A última característica dessa reação de Abigail é que ela aguarda a justiça divina. O verso 38 diz assim, cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Que livramento, né? O texto nos informa que o próprio Deus foi quem feriu a Nabal. Ou seja, Nabal não estava agradando em nada ao Senhor. Nós temos agradado ao Senhor com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com a forma como nós tratamos as pessoas. Aqui com certeza não tem ninguém assim, mas quase todas as igrejas têm aquele irmão que você chega e diz, bom dia, como vai? Bom dia só se for para você.
não combina com o cristianismo também. Não estou dizendo que o crente fique rindo 24 horas, mas mau humor não combina com a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tratar mal as pessoas não combina com aquele a quem nós aprendemos a amar e a servir, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos aguardar a justiça divina, e aqui eu quero dizer para você, meu irmão, que por mais que a pessoa te fira, venha te magoar, te ofender, não queira fazer justiça com a própria mão. Isso é lá naquele tempo que as pessoas resolviam entre eles lá. E eu quero crer que não eram cristãos. Há alguns lugares no Brasil que ainda é assim, né? As comunidades têm até, como eles chamam de o tribunal do crime. Alguém fez alguma coisa errada, eles julgam, mas isso não compete a nós. Ela diz assim, olha, eu não sei o que Deus vai fazer com meu marido, com Davi, mas, Davi, deixa tudo por conta do Senhor, que sabe a melhor maneira de agir. Você já foi ofendido alguma vez? Você já ficou magoado alguma vez? Tem gente, quantas irmãs aqui gostam de cultivar planta? Não é o meu forte, eu nem converso com as plantinhas. Eu só tenho umas orquídeas que eu ganho das igrejas. E tem uma lá até que floresceu de novo. Achei bem legal, porque floresceu pela ação de Deus nela, porque eu só jogo água, eu não sei fazer mais nada. Mas a mágoa, ela faz um estrago tão grande dentro de nós, e tem gente que gosta de ficar adubando a mágoa, coloca água, põe a mágoa para tomar sol, tira a mágoa do sol e diz, fica quietinha aí dentro que eu estou amando ficar com você. Aí quando o médico diz assim, você tem um câncer, fruto daquela mágoa dentro de você. Alguém te chateou? Irmão, releva, entrega para o Senhor. Porque o Senhor, achando que foi algo muito sério, Ele vai punir quem precisa ser punido. Abigail não podia imaginar que Nabal fosse morrer. Mas ela, quando intercede lá a Davi, ela está dizendo assim, entrega Nabal para Deus. Deixa que Deus sabe o melhor a fazer com ele. Quando você tem alguma causa, meu irmão, entrega para o Senhor. Ele é que sabe a melhor forma de tratar cada um de nós. Quando nós oramos e a resposta não vem, não compete a nós dizer, Senhor, cadê essa resposta? Porque Ele é que sabe a nossa vida lá na frente. Ele é que sabe o momento em que nós estamos prontos ou não para receber ou não a bênção que nós estamos pedindo para Ele. A verdade é que nesse reaja, Abigail, nós precisamos reagir esperando a ação do Senhor e não a nossa. Nós não somos nada. Nós não somos nada diante do grande Deus, do Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas e que governa o mundo. Sabe, meus irmãos, no começo de 2021, nós fomos acometidos pela Covid-19. Eu, o Vinícius e a Flávia. No mesmo dia, nós fomos testados, eles dois, com a Covid já mais avançada, e eu com o vírus menos de 24 horas. Uma semana depois, o Vinícius foi para a UTI e eu vi a iminência de ficar viúva. E eu dizia, Senhor, se agradar ao Senhor, devolve ele para nós. Alice tinha dias de vida. Falei, ela não vai poder nem conhecer o vovô, e o vovô não vai poder nem conviver com ela. Aprove ao Senhor, dia 16 de janeiro, ele ter alta e voltar para casa, são e salvo da Covid. Irmã, mas outros não vieram. Irmãos, não compete a nós classificar ou fazermos o julgamento. A área médica, quem trabalha sabe, tem a faixa azul, a vermelha, a verde, a amarela, para dizer quem tem preferência e quem não tem. Na fila do encontro com o Senhor, nós não temos essa classificação. Porque só Ele sabe o dia que eu e você iremos deixar a terra e morar nas moradas celestiais.
eu quero concluir fazendo um retrospecto. Mas eu quero pedir que você reaja. Abigail, Adriana, Patrícia, quem estiver aqui com o nome de Paulo, de Pedro, de João, de Maristela, porque o Senhor está dizendo a nós nessa noite. Reaja, saia dessa vida cristã meia boca que você está levando e tenha um relacionamento verdadeiro comigo. Seja proativo, não deixe para depois o que você tiver que fazer. A gente gosta muito de Mateus 28:20, né? O que diz? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas quem gosta de ler o 19? Porque o 20 é uma promessa ligada ao 19. Vocês precisam ir, pregar, ensinar, batizar. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas é mais fácil a gente ter essa certeza, né? O Senhor estará comigo. Mas se você não estiver fazendo a obra do Senhor, você não vai estar sozinho não, porque Deus mesmo assim está conosco. Nosso Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele é nossa companhia constante. Mas faça o que tiver que fazer, debaixo da orientação e da direção do Espírito Santo de Deus. Seja discreto. Ninguém precisa saber o que você está fazendo, o que você fará. Cuidado, irmão, em quem você confia. A palavra de Deus nos alerta que maldito o homem que confia no homem. Sabe que às vezes eu creio um pouco nisso daí, que quando você começa a falar muito dos seus planos, dos seus projetos, entra a inveja de alguns e o negócio não vai para frente. Portanto, o que você tiver de projeto para fazer, sonhe diante do Senhor. Se o Espírito Santo disser que é para você compartilhar com alguém, você vai compartilhar. Se não, confie somente no Senhor. Assuma e cumpra a sua responsabilidade. E agora eu vou abrir outro parênteses aqui e vou fechar logo em seguida. Meus irmãos, homens, pais, assumam a sua responsabilidade de sacerdote do seu lar. Porque no Velho Testamento essa responsabilidade era sua. Com o passar do tempo, nós mulheres assumimos essa responsabilidade para não deixar que os nossos filhos fossem para o inferno. Mas essa responsabilidade é tua. Você é o homem da casa. Fechou? Irmãos, seja diferente. O crente não pode ser igual e ter mesmos costumes do que o povo que não tem o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas. Portanto, reaja. Saia dessa mesmice, viva uma vida cristã de paz, de alegria. Não vou falar de prosperidade, porque o pessoal já pensa em prosperidade somente no ambiente do dinheiro. Mas é a prosperidade do seu relacionamento com Deus. Nessa dependência total do Senhor. Seja ponderado, reflita, pense antes de falar. Não magoe as pessoas, não julgue ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. A palavra de Deus nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. E por que muitas vezes nós fazemos? Seja prudente, seja sensato, haja com calma, com sabedoria. O negócio está ficando feio. Aqui é uma dica minha, não é bíblica não, tá? Cantarola a introdução do hino nacional brasileiro pelo menos mais 5 vezes. Você vai ficar calminho. Porque não é? Você nunca sabe nem qual é a hora certa de começar o hino. Porque... Faz isso 5, 10 vezes para você ver se você não vai agir diferente com as pessoas. Irmãs, seja auxiliadora. Essa é a função principal para a qual nós fomos criados. Não entre nesse embalo do mundo, do feminismo, pregado de uma forma totalmente errada. Nós já somos empoderadas, porque o nosso poder não é nosso, é de Deus na nossa vida. Seja prudente, haja com calma, haja com sabedoria. Seja cauteloso, saiba a hora certa de falar e agir. Sabe aquelas pessoas assim, já falei. Não pode ser assim.
nós que temos o controle do Espírito Santo, porque a gente canta, né? Espírito Santo, vem controlar meu ser, o meu agir, o meu viver. Nós temos que saber a hora certa de falar e de agir. E aguarde a justiça divina. Ele é que sabe a hora certa, o momento certo das coisas acontecerem. Não faça nada que você venha se arrepender depois. Não trate ninguém de uma maneira que você não gostaria de ser tratado. Entregue as mágoas, as feridas, os ressentimentos para o Senhor Jesus. Chegue-se ali aos pés e diga: olha, Senhor, fulano fez isso, mas eu vou perdoar. O Senhor já me perdoou. Senão nós vamos ficar como aquela história da Bíblia, que o camarada é perdoado, mas quando é para ele perdoar, ele não perdoa, não. Nós não temos que liberar perdão, porque o perdão não é nosso. O perdão é do Senhor. Portanto, limpe o seu coração dessas coisas e permita que o Espírito Santo de Deus tenha livre acesso ao seu coração para fazer o que for necessário fazer. Eu termino com essa frase: reaja enquanto é tempo. Abigail reagiu evitando um derramar de sangue. Que a gente possa reagir para que o Senhor possa fazer muito por nós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém.